Oi pessoal, meu nome é Rodrigo Richard e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês os operadores aritméticos e relacionais das linguagens C, C++, C Sharp, Java e Python. Vamos lá? Aqui eu coloquei para vocês duas tabelas com os operadores aritméticos, os operadores de atribuição composta e os operadores relacionais de cada linguagem. Note que nós só temos duas tabelas. Qual o motivo disso? É porque, na verdade, as linguagens C, C++, C Sharp e Java compartilham de todos os operadores. Então, em C, C++, C Sharp e Java, nós temos o mais como operador para fazer adição, o menos para subtração, o asterisco para fazer a multiplicação, a barra para fazer a divisão, o símbolo de percentual para calcular a operação de resto ou de módulo, o símbolo mais mais como operador de incremento e o menos menos como operador de decremento. Como operadores de atribuição composta nessas linguagens, nós temos o mais igual, o menos igual, o asterisco igual, o barra igual e o percentual igual. Por fim, os operadores relacionais, e nesse caso todas as 5 linguagens apresentam os mesmos operadores. Nós temos o igual igual como símbolo de igualdade, a exclamação igual como operador de desigualdade, o símbolo de menor que, maior que, menor igual e o símbolo de maior igual. No caso de Python, nós temos então o mais para adição, o menos para subtração, o asterisco para multiplicação. E agora vejam que enquanto nas linguagens C, C++, C Sharp e Java nós temos dois operadores para divisão, nós temos aqui a barra e o percentual, em Python nós temos 3 operadores para divisão. Nós temos a barra para fazer a divisão exata, o percentual para calcular resto ou módulo, e o operador barra barra para calcular quociente. E aqui no caso de Python nós também temos um operador que é o operador asterisco asterisco, que é o operador para fazer exponenciação, onde eu calculo um número elevado a outro, ou então a operação de radiciação, né, onde eu calculo a raiz quadrada, a raiz terça, a raiz quinta de um número. Para cada um desses operadores apresentados, nós também temos os operadores de atribuição composta. Então nós temos aqui mais igual, menos igual, asterisco igual, barra igual, percentual igual, barra barra igual, asterisco asterisco igual. E como eu disse anteriormente, os operadores relacionais das 5 linguagens são os mesmos. Então nós temos aqui o igual igual para igualdade, exclamação igual para desigualdade, o sinal de menor, maior, menor igual e maior igual. Vamos aos exemplos? Aqui nós temos um exemplo em linguagem C, onde nós temos duas variáveis inteiras, a variável A e variável B. A variável A foi inicializada com o valor 5, a variável B inicializada com o valor 3. E aqui nós temos variáveis para as operações que nós vamos realizar. Nós temos então soma, subtração, multiplicação, quociente, resto, operação de incremento e a operação de decremento. E nós temos aqui como float a operação de divisão, porque aqui nós faremos a divisão exata, aquela divisão onde nós temos casas decimais. Então agora nós temos o cálculo de cada uma dessas operações. Então soma é igual a mais b, e logo após nós temos a impressão desse resultado. Subtração é igual a menos b, a impressão do resultado. Multiplicação é igual a vezes b. A divisão. Agora nós temos uma grande diferença aqui entre essa operação que eu estou chamando de divisão e a operação que eu estou chamando de quociente. Qual é a diferença? Pense na divisão de 9 por 2. Você falou 4,5? Pois é. Em C, C++, C Sharp e Java, nós temos que essas operações de divisão, na verdade, nós temos duas divisões. Se eu quiser a divisão onde 9 por 2 dá resultado 4,5, eu preciso então fazer uma divisão onde pelo menos um dos operandos é do tipo ponto flutuante. Nesse caso, eu transformei aqui a minha variável A, eu pedi ao C que faça a conversão dessa variável inteira para o tipo float. Dessa forma, eu consigo então fazer com que eu tenha a divisão de um ponto flutuante por um número inteiro. E aí, nesse caso, nós temos a divisão exata entre A e B.
O quociente já é, na verdade, aquela operação de divisão que nós aprendemos quando nós começamos a aprender sobre divisão. Então, por exemplo, 9 por 2 é igual a 4, resto 1. Então, quando nós temos dois operandos inteiros, no caso aqui A e B são duas variáveis inteiras, o C calcula para a gente, então, a divisão inteira, que nós chamamos de quociente. Para calcular o resto, nós utilizamos o símbolo de percentual. Então, resto igual a percentual B. Nesse caso, a operação que está sendo calculada é o resto da divisão inteira. Em C, C++, Java e C Sharp, nós temos os operadores de incremento e decremento. O incremento realizado através do operador mais mais e o decremento realizado através do operador menos menos. Então, nós temos aqui um exemplo onde eu atribuo o valor da variável A para a variável inc, e eu faço a impressão dessa variável, logo depois eu incremento essa variável utilizando o mais mais e repito a impressão. Então nós vamos ter aqui o resultado 5 e logo depois o resultado vai ser o resultado da variável incrementada, então ele vai imprimir o valor 6. Aqui a variável dec, de decremento, recebe o valor de b, lembre-se que b é igual a 3, então dec aqui é igual a 3, e eu vou imprimir o valor de dec antes e depois do decremento. Então primeiro ele vai imprimir o valor 3, decrementa o valor da variável dec, dec menos menos, para realizar então esse decremento, e logo depois ele faz a impressão então dessa variável, que vai conter agora o valor 2. Todos os exemplos que eu vou mostrar para vocês agora, em C++, em C Sharp e em Java, funcionam exatamente da mesma forma, a única diferença será os comandos de impressão, né? No caso de C++, ao invés de printf, nós vamos usar o cout. No caso de C Sharp, ao invés de printf, nós vamos ter o console.writeLine ou console.write. E no caso do Java, nós vamos utilizar o system.out.print ou .println. Então aqui em C++, o mesmo exemplo, com as mesmas variáveis, os mesmos valores, só trocando aqui o comando de impressão. Em C Sharp a mesma coisa, o mesmo exemplo. E em Java também o mesmo exemplo, as mesmas variáveis, os mesmos valores, apenas trocamos o comando de impressão pelo comando de Java, que é o system.out.println. Agora nós vamos para o exemplo em Python. E agora nós temos uma grande diferença. Então nós temos aqui a declaração de variáveis em Python, ela não é tipada. Eu não preciso definir o tipo de uma variável em Python. Essa definição é feita no momento da atribuição. Então eu tenho que A é igual a 5, B é igual a 3. Então essas variáveis estão criadas e já inicializadas com os valores 5 e 3. E agora nós vamos fazer as operações. Então, operação de soma, subtração, multiplicação, divisão. Nesse caso, nós temos a divisão exata, A barra B é a divisão exata. A barra B é a divisão que calcula o quociente. A percentual B é aquela divisão onde nós calculamos o resto. Aqui nós temos o incremento, só que em Python nós não possuímos os operadores de incremento e decremento, o mais mais e o menos menos. Então nós vamos utilizar o operador de atribuição composto. Aqui eu estou utilizando mais igual para fazer o incremento da variável inc. Inc mais igual a 1 significa que eu estou somando mais 1 a essa variável. E aqui eu estou decrementando o valor da variável dec. Dec menos igual a 1 significa que eu estou subtraindo 1 do valor da variável dec. Mais uma vez, caso você queira ver esses exemplos e executar em seu computador, basta clicar aqui no ícone do Replit e você será então direcionado a esse código dentro da plataforma, onde você pode testar, executar, alterar esse código conforme a sua vontade. Pessoal, nós continuamos então no próximo vídeo.